Gente, olha só, uma bomba, né, como está no título, está estourando lá em Hollywood, nos estúdios, nos corredores de Hollywood, por isso que eu trouxe essa pessoa aqui maravilhosa, Dale Nogari, um dos mais importantes aí, melhor, o mais importante crítico que cobre premiações, e por isso que eu trouxe o Dale, porque assim, eu vou até ali nas premiações, mas o Dale Nogari, ele vai muito além. Tudo bom, Dale? Como é que você tá? Tudo bem, PH? Muito feliz de estar aqui contigo de novo, colaborando, e para falar realmente dessa notícia que, não vou falar que pegou o pessoal de surpresa, era algo que a gente vinha especulando que poderia acontecer e acabou que de fato a bomba estourou, né? Mas assim, a repercussão dela, eu acho que essa sim tem uma surpresinha ali, né? Não, Verdade. eu pelo menos não esperava que fosse tão rápido, com tantos desdobramentos e por aí vai. Só fazer um preâmbulo rápido, gente. Aconteceu sábado? Sábado? Ou foi sexta? Sexta-feira. Sexta-feira, Amazon e Netflix anunciaram que iam tirar os seus filmes de concorrência do próximo Globo de Ouro. A gente vai explicar daqui a pouco o porquê, necessariamente, mas em resumo, o Globo de Ouro tá com práticas confusas. Uma delas é a prática do velho lobby, que nós já discutimos lá atrás, questão de 5, 6 anos atrás, lá no Oscar, né? Que é o quê? Convidar pessoas para tomar um chazinho bem farto, levar jornalistas pro hotel em troca de apenas nada, quando na verdade você acaba convidando jornalistas lá para França para acompanhar o set de Emily em Paris, e o Emily em Paris aparece indicado ao Globo de Ouro. Como assim? Fora isso, quando, né, começou essa discussão, o LA Times, né, gritou, o jornal, disse assim, cara, não tem nenhum negro dentro da associação. E aí, obviamente, é uma discussão que nós tivemos, essa especificamente há 3, 4 anos no Oscar, e o Globo de Ouro estava passando como quem não tinha nada. Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood, em inglês é a HFPA. Ela deu algumas medidas, mas não foram medidas suficientes do ponto de vista de quem realmente engorda o Globo de Ouro com seus filmes, que são os atores, atrizes, diretores, produtores, agências e a Amazon e Netflix também nesse bolo. Então a Amazon e a Netflix resolveram iniciar esse boicote, que se estendeu. Scarlett Johansson também falou ao longo do fim de semana. E hoje, segunda-feira, que estamos gravando isso aqui, chegamos ao ápice do Tom Cruise devolver suas 3 estatuetas que ele tinha ganho. Nascido em 4 de julho, Jerry Maguire e Magnolia. E essa pra mim por isso que eu digo que aí sim me surpreendeu, Dali. A NBC, que tem os direitos de transmissão, disse que não vai mais transmitir. Dali, o que tá acontecendo, cara? Caramba. É o fim do Globo de Ouro, Dali? Pois é o que tá todo mundo se perguntando agora, né, PH? Sim. Será que o Globo de Ouro vai conseguir superar mais essa crise? Porque historicamente o Globo de Ouro passa por vários períodos de muita controvérsia. Só para trazer um breve histórico, na década de 50, o presidente da HFPA, ele já notava que existia um lobby muito forte e ele queria fazer reformas, veja, nos anos 50. E deu certo? Não, ele teve que sair, na verdade, da HFPA porque o lobby era muito forte e ele não conseguiria fazer isso. Nos anos 60, o órgão de regulação de comunicação dos Estados Unidos faz uma investigação sobre o Globo de Ouro e eles chegam à curiosa conclusão de que o melhor filme no Globo de Ouro não seria o melhor filme que o público pensa numa escolha justa. Teria muito interesse de bastidores, teria muito interesse de lobby também. E o Globo de Ouro sempre passou por esse período, sempre passou por isso, sempre passou por crises, mas sempre também tinha uma emissora para meio que abraçar e para tentar recuperar a imagem do Globo de Ouro. A NBC, ela foi muito importante nos anos 90, porque o Globo de Ouro tinha uma visibilidade menor na rede TBS, 3 milhões de pessoas assistindo por ano nos Estados Unidos. A NBC compra os direitos, começo dos anos 90, 18 milhões de pessoas, já dá um bom up, né? Sim. E além disso, a rede NBC, ela faz toda uma divulgação da premiação para colocar o Globo de Ouro como a segunda premiação mais importante, levando em conta cinema e televisão. E do ponto de vista popular, exatamente, assim, né? Exatamente. Independente do peso do prêmio, quer que seja. Mas quando se fala Globo de Ouro, tá no topo da cabeça ali de muita gente. Exato, até porque também nos anos 90 eles começam a negociar muito com emissoras de fora dos Estados Unidos, porque uma coisa é focar apenas nos Estados Unidos, outra coisa é vender direito para América Latina, Europa,
África, Ásia, etc. Sempre a rede NBC, dos anos 90 para cá, ela meio, como eu falei assim, ó, ela tá apoiando tudo isso, sabe? A gente tem gravíssimos problemas sobre questões éticas que o Los Angeles Times falou. Número de membros sempre muito baixo e propositalmente baixo. Num processo recente, uma jornalista norueguesa falou que ela tentou entrar 3 vezes na associação. E é uma profissional que trabalha nessa área de entretenimento, faz cobertura, tem filiação, tudo. E ela foi rejeitada as 3 vezes. Quando você é rejeitado, em qualquer que seja a organização, você no mínimo espera que vai receber uma carta com os motivos, né? Olha, foi rejeitada por isso, seu conteúdo não é bom, etc. Não, ela só foi rejeitada e ficou por isso mesmo. Ela entra com o processo, ela mostra, na verdade, que esse número baixo de membros na HFPA, 80 pessoas, mais ou menos. Ele acontece porque fica bem mais fácil para o estúdio direcionar um lobby para 80 pessoas, e aí para você levar alguém para fazer uma viagem para Paris ou para fazer uma cobertura especial, do que você fazer um lobby para 1.000 pessoas, 9.000 pessoas na academia, por exemplo. Então são várias questões que vem batendo e sempre tinha uma estrutura muito importante defendendo, que era a rede NBC. Então, quando a rede NBC diz, não, a gente não vai transmitir em 2022, opa, quem estava protegendo não tá mais, então agora é a hora de mudanças. E tu falou algo que é incrível. A HFPA, Correspondentes Estrangeiros de Hollywood, não tem um negro atualmente, não tem um representante. E aí perguntaram, o New York Times perguntou, olha, qual foi a última vez que teve um negro na HFPA? E aí falaram, faz 20 anos atrás. Perguntaram novamente, vocês podem citar o nome pra gente pesquisar mais sobre essa pessoa? Ficaram de responder até hoje, o The New York Times está esperando a resposta. Então a gente tem essa questão de que faz 20 anos sem a confirmação, tá? Sem a confirmação de nome, nada. Ficou por isso mesmo. Então, assim, ó, o que seria o ideal, PH? O que hoje Hollywood está cobrando? Tá, para tentar salvar o Globo de Ouro. É uma reforma completa. É uma reforma que o Globo de Ouro, que a HFPA nunca fez na sua história. Se você entrar hoje no site do Globo de Ouro e você se perguntar, olha, quem é que faz parte do Globo de Ouro? Você não consegue essa informação. São 80 pessoas. Se você for catar no Twitter, no Instagram, no Facebook, vai encontrar o nome de umas 30 que trabalham realmente, que estão fazendo a cobertura no dia a dia. E o resto? Cadê? Onde é que estão essas outras pessoas? E sabe por que é tão difícil fazer uma reforma no Globo de Ouro? Por que o pessoal tá com uma reação negativa lá, o pessoal que faz parte? Porque tem muita gente que não trabalha mais com cinema e televisão. Tem muita gente que tá ali pelo prestígio e muita gente que construiu o nome por conta da afiliação na HFPA. Então, por um lado, eles dizem, olha, nós vamos fazer as reformas. Tá, mas as reformas vai ser aos pouquinhos, tá? E a indústria chegou no ponto de limite. Não, reformas mesmo. E só pra... Porque eles prometeram... Foi muito vago, né? Quando você lê Exato. O feedback da HFPA, quando você lê, é muito vago. É do tipo... Tá, cara, vocês têm muita razão. A gente vai melhorar. E segue. Anunciou que ia incluir rapidamente novos membros e tudo, mas não deixa nada claro também. Né? E foi isso que irritou muita gente. Né? Uma profissional foi contratada em março para fazer uma avaliação do que estava acontecendo e ela teve que sair porque ela viu que ela não conseguiria fazer reforma alguma. O que estava acontecendo e o que acontece na HFPA é o seguinte: eles dizem que eles querem fazer a reforma, eles dizem também que eles vão mudar, só que eles não dão acesso para essa mudança. É a mesma coisa assim, olha, vou reformar toda a minha casa, vou desmanchar uma casa, vou construir uma nova. Vai ter alguém que vai te fazer uma pergunta, olha, tá, tu vai construir uma casa nova, quantas pessoas moram na tua casa? E o que o Globo de Ouro tá fazendo, ele não quer dar essas informações básicas, sim. Não quer falar quem são os membros. É uma auditoria sem acesso a nada. Sem acesso a nada, então é aquela reforma só para inglês ver, na verdade, como se diz na gíria, né? E agora a indústria chegou nesse ponto de esgotamento, não dá mais. Mudanças são necessárias. Dali, você explicou muito bem o que representa a NBC. Ela, mais do que cancelando, dizendo um não taxativo às ações que a HFPA disse que ia fazer para resolver esse problema, né, e tudo mais. Mas o que representa o Tom Cruise? Que apesar de assim, ter alguns posicionamentos controversos do ponto de vista show business, vamos dizer assim, né, enfim, não acho que nem vem ao caso, mas o que representa o Tom Cruise enquanto ator, o peso que ele tem, devolver os prêmios dele para a associação? Eu acredito que ele tá mandando essa mensagem e talvez a gente tenha outros artistas fazendo isso durante a semana como uma rejeição a quem tá organizando e controlando a estrutura da cerimônia
e tá deixando uma mensagem mais ou menos assim, olha, nós não voltaremos, eu digo nós, a comunidade artística seria, Sim. tá? Não voltaremos com esse tipo de premiação, com essas pessoas que estão fazendo a organização. Eu acredito que a indústria, que sempre apoiou também o Globo de Ouro, todas essas festas, esse lobby, as questões de campanha, a indústria hoje ela tá com um olhar mais crítico pelos escândalos que aconteceram. Você falou do caso Emily in Paris. Poxa, é um caso emblemático. Eu vou citar um outro caso. Music foi indicado pro Globo de Ouro dessa temporada, e quando foi indicado, eu já tinha assistido na época, eu falei, gente, é o pior indicado da história do Globo de Ouro nas categorias. O pessoal ficou meio confuso porque era um filme recente. Tem coisas que não tem explicação. A única explicação é lobby, campanha e histórias de bastidores. Então, para mim, o que o Tom Cruise fez hoje, ele tá passando essa mensagem. A gente não apoia mais, nós não iremos mais apoiar a HFPA. E aí ou começa uma organização do zero, ou faz uma ampla reforma. E o que a profissional tinha sugerido? Tira todos os membros. Exato. Quem trabalha com cinema, quem trabalha com televisão, envia o seu trabalho e aí passa por um processo tradicional de aprovação ou rejeição. Sim. Agora, você acha que uma pessoa que já não trabalha há muito tempo com TV e cinema, que tá ali só pelo prestígio, ela vai aceitar essa reforma? Ela vai perder de uma hora para outra o poder e o status que ela construiu? Porque assim, ó, talvez o espectador agora ele esteja pensando, tá, mas o que uma pessoa ganha? Contrato de 25 milhões de dólares. É muito dinheiro, sendo que parte desse contrato, claro que é destinada para a HFPA, e segundo o Los Angeles Times publicou em fevereiro, tem toda uma estrutura entre os membros para conseguir fazer, na verdade seria uma distribuição desse dinheiro para funções específicas, ou seja, você trabalha no comitê de filme estrangeiro do Globo de Ouro em janeiro, ali para fazer a análise dos filmes, 5 mil dólares, trabalha no marketing, recebe um valor X, e vai indo, sabe? São poucos membros, esse dinheiro fica com poucos membros. Além disso, tem a questão do acesso. Você é membro do Globo de Ouro, tem o acesso facilitado, claro, a filmes, a séries, mas não só isso. Quem trabalha na indústria do entretenimento, a entrevistas, as festas, tapete vermelho, a tudo que pode acabar te ajudando também para conseguir um destaque, seja na tua emissora, no teu jornal, na tua revista. Por isso que a jornalista que foi rejeitada, que eu falei anteriormente, quando ela cita no processo, né, que existe toda uma estrutura dentro do Globo de Ouro para acabar protegendo os membros que estão ali, para que você não divida com mais pessoas, sabe? Para que fique sempre entre os mesmos. É legal você falar o caso dessa jornalista que foi rejeitada. Você faz parte de algumas associações, eu faço parte de uma associação local, que é a Cecine, e vez ou outra eu participo das seleções de entrada dos novos membros, né? E nunca a intenção é negar a pessoa. Exato. Na verdade, se o caso for negar, é negar com feedback, né, com um retorno do que seria interessante a pessoa aprimorar para entrar num próximo ano ou numa próxima seleção meses depois. Então a ideia é melhorar o cenário da crítica em geral, aqui no caso da Associação Cearense de Crítica de Cinema, aqui do estado do Ceará, né, da gente conseguir que a coisa, todo mundo cresça, que todo mundo tenha, né, um certo poder. E você faz parte de outras associações, né? Você participou do processo seletivo e tudo mais, e obviamente você deve ter sentido algo parecido, né? E eu vou te falar assim, ó, o objetivo básico de qualquer associação é esse. É de que você dê esse feedback para construir no futuro. Globo de Ouro na década de 1980 tinha 100 membros. Hoje, aí você pensa, não, cresceu. Não, hoje diminuiu, tem 80 membros. E hoje então, tem muito mais mídia, né? Muito mais, tem questão da internet, podcast, Sim. YouTube, etc. Então é injustificável, não tem como você defender essa organização. Como eu falei, durante muitos anos, com todas as polêmicas que ocorriam, de questão de campanha, de questão de viagem, de lobby excessivo, de presentes, sempre tinha a NBC defendendo, porque o contrato publicitário é muito grande e dava Sim. audiência. Agora, no contexto de queda de audiência também, quem poderia pressionar era a emissora, e eles fizeram isso. Torço para que existam reformas, porque é uma premiação que ainda existe o contrato vigente, a NBC deixou em aberto para a possibilidade de retorno em 2023. Eu fico na dúvida se a HFPA, a Organização dos Correspondentes, que a gente está tratando aqui, se ela vai continuar ou se teremos uma organização renovada, se vai trocar o nome. E eu acho que a própria credibilidade do Globo de Ouro, se você for analisar
entre mesmo o pessoal que acompanha as premiações, ela já não é muito boa por conta desses escândalos, isso acaba tudo pesando, sabe? Isso, e eu noto que a própria emissora tá preocupada com a imagem da premiação para que não chegue no futuro e o pessoal acabe sequer tendo vontade de assistir por conta dessas polêmicas todas, né? É curioso, porque esse ano nós tivemos um caminho super contrário do Critics' Choice Awards, né? Que você faz parte, você é votante, você faz parte da associação, então se tiver alguma coisa ética você não precisa comentar. Vou dar minha opinião e meu ponto de vista. Uhum. Pra mim, isso abre uma lacuna que poderia tranquilamente ser preenchida pelo Critics' Choice, que apesar de não ser o melhor dos casos, o panteão formado, poxa, é 1000 vezes melhor do que a formação da HFPA, pelo menos a gente sabe quem tá lá. Exatamente, é só você entrar no site, né? E eu vou falar, no meu caso, brasileiro, sabe? Brasileiro Sim. conseguir entrar, mesmo com questão de língua, que poderia ser um empecilho, eles poderiam rejeitar. Não, e você entra no site do Critics' Choice, tá ali o nome dos membros, etc. Não, e tem uma existe organização direitinha de TV, de cinema. Tem a divisão de televisão, de cinema, então, e eu tô notando muito também, nesse tempo que eu já faço parte da associação, essa preocupação de adicionar novos membros e de também não ficar fechado no ciclo, no eixo Los Angeles-Nova York, que sempre acontecia, sabe? Ah, se quer trabalhar com questão de premiação, tem que morar em Los Angeles ou em Nova York, senão não rola. Eu acho que tem uma lacuna aberta para um prêmio que pra mim hoje é o prêmio mais simpático. Não sei porque, talvez porque eu seja crítico de cinema, então eu quero ver o que os meus pares, o que os meus colegas estão premiando, talvez seja por isso. Mas é uma premiação muito mais simpática ao ponto de fazer uma premiação paralela, mas tratar com todo o peso da premiação dita normal, que é uma premiação mais popular, uma premiação para filme de fantasia, de ficção científica, de quadrinhos, né, de heróis e tudo mais. Então, reconhecendo as mudanças do mundo e as mudanças da arte também, né? O que a arte e a cultura pop vem sofrendo, vem modificando aí diante de um cenário mundial. E aí a gente tem o Globo de Ouro numa contramão absurda. O Oscar, apesar de todos os pesares, ele se movimentou. Ele colocou e inclusive se posicionou, que está errado e permanecer errado e não se posicionar, isso é inadmissível. Talvez esse seja o grande problema do Globo de Ouro. Essa falta de clareza, essa falta de transparência absurda, enquanto que outros prêmios estão pedindo passagem. Exatamente. Outras premiações estão pedindo passagem. Exatamente, querendo ou não, sem a transmissão do Globo de Ouro em 2022, fica aquela lacuna com quem curte premiação, quem acompanha desde o início, com engajamento de séries ou filmes, ou dos dois no caso. Tá, e agora, quem é que vai substituir o Globo de Ouro? Essa pergunta vai ficar durante a próxima temporada, sem dúvida alguma. A gente teria no caso o Critics' Choice, teria o SAG Awards também. Tem outros prêmios nos Estados Unidos que estão tentando cair no gosto do público, que seria o Gotham e o Spirit, que eles tentam negociar contratos melhores para a televisão. Só que aí o problema é que seria apenas para os Estados Unidos, não tem transmissão fora, sabe? Não tem transmissão do caso no Brasil, etc. Caso que o Critics, por exemplo, tem um contrato facilitado, América Latina, Europa. E então assim, ó, o baque que a NBC vai tomar na próxima temporada é muito grande, e eu penso no próprio futuro, que a NBC ela não vai abrir mão de ter uma premiação para 2023. Ou ela volta com... Até porque o Globo de Ouro, salvo engano, ela meio que inaugura. Exato. Um corre-corre de premiações. Então, eles tentaram... eles abrem alas disso aí. Exato, eles tentaram fixar essa ideia de a primeira grande premiação televisionada, né? Isso. Então, olha, 2022 sem a premiação da NBC, mas para 2023 ou vai ter o Globo de Ouro renovado, e eles anunciaram uma série de medidas alguns minutos atrás, uma série de medidas que eles querem publicar o nome dos membros, que eles querem trazer membros negros agora para a associação. Agora eles sentiram a pressão. Mas eu tô junto com a Amazon, Netflix, Tom Cruise, Scarlett Johansson e tudo mais. Tá na hora do fazer, não tá na hora do dizer que vai fazer. Nem um dizer que vai fazer, nem um pronunciamento, nada. E sabe que a melhor sugestão é a sugestão que os profissionais deram em março, quando começaram a pensar em reforma no Globo de Ouro. Cria um comitê de transição, todo mundo que faz parte da HFPA sai da HFPA, faz um novo processo de entrada, mostrando teu trabalho ou no cinema ou na televisão. Se você estiver trabalhando, tudo bem. É muito simples, se estiver trabalhando, vai continuar ali tranquilamente. Agora, o porquê que eles não fizeram isso, por que o pessoal teve que sair por evitar as reformas, tá na cara, né? 2023, ou tem esse Globo de Ouro renovado, ou, na minha visão, a NBC vai
ter a sua própria premiação, sabe? Eles não vão abrir mão desse espaço, seja por contratos publicitários ou seja pela visibilidade que dá para séries e filmes, né? Sendo taxativo, Dali, de coração, vamos deixar a razão um pouquinho de lado aqui. Mesmo com todas as ações, mesmo com um rebrand, alguma coisa assim, você acha que tem como não necessariamente o Globo de Ouro, mas a HFPA limpar essa visão, jogar fora essa visão? Coração, Sim. Coração. Vou te falar assim, pelo tudo que eu tô acompanhando, eu não acredito nas reformas que eles estão anunciando, não. De coração mesmo. Porque por que eles não fizeram essas reformas nos anos 90, nos anos 2000, 2010? Tiveram várias chances. Agora, eles estão fazendo agora porque a indústria acabou tirando todo o apoio ao Globo de Ouro. Aí sim, aí agora que eles vão fazer as reformas necessárias. Eu só acreditaria mesmo caso tivesse um comitê de gestão, conforme tinha sido sugerido, para fazer uma renovação de todos os membros. Que você tivesse informação sobre todo mundo, como existe com qualquer outra associação de crítica, qualquer outra associação que faz uma premiação televisionada em um canal de grande audiência nos Estados Unidos. Seria o básico, né? E não existe, lisura, então, né? O pessoal fala. Exatamente, então não dá. A lisura do processo. Então ficou algo apressado e a gente tem comunicações aí agora de março e abril do próprio ex-presidente da HFPA indo contra as reformas, aí o pessoal que também diz que essas reformas são por pressão, próprios membros falando que na verdade eles não queriam que mudasse, estão mudando a força, sabe? Parece que tem aquele pensamento de que vai dar tudo certo, no final das contas nada vai precisar mudar. E eu tava sentindo que a gente iria se encaminhar para isso se a NBC ficasse calada. Eu fiquei surpreso, para falar a verdade, que a NBC se posicionou agora em maio. Quando a gente conversou sábado pra gravar, eu disse, Dali, você pode gravar e tal, não sei o que. Você disse, não, tem umas movimentações que é bom a gente esperar. Isso. Essa da NBC não tava no script. Eu até te falei no sábado, porque a reunião dentro da HFPA seria no domingo de manhã, e que eles anunciariam mais reformas na segunda-feira, que aí por isso que eu falei, se a gente gravar na segunda-feira, a gente fala sobre essas reformas. Só que aí vem esse impacto, né? Vem essa questão do posicionamento da NBC que eu esperava, assim, eu esperava para julho, agosto, não agora. Isso me pegou de surpresa mesmo. Eu esperava, na verdade, um apoio da NBC, porque é um ativo dela. Pois é. É um ativo. Mas ela tá abrindo real mão de um ativo e tá prendendo esse ativo a não ser mostrado por si, porque ela tem os direitos ainda, né? Enfim, cara, tem muita coisa pra rolar. Isso não acaba aqui, na verdade. Eu acho que agora que é o começo, porque esperava-se que o começo havia sido antes, mas bem da verdade, o começo é agora. Com as pessoas se manifestando, se posicionando. Tom Cruise, Scarlett Johansson, várias agências que agenciam atores e atrizes dizendo que não vão trabalhar com a HFPA enquanto continuar assim, e por aí vai. Além, Amazon e Netflix, que também é outro assunto que eu vou trazer, vou comentar sozinho isso. Olha a força que os streams estão, verdade, né? É verdade. Olha isso, cara. Você não faz nada na indústria de entretenimento hoje sem Amazon e sem Netflix. Sem uma delas. Agora, com as duas, não tem como. Então, como é que você teria uma premiação... Olha, 3 anos atrás. Exatamente. Não era esse o papo. É verdade. É incrível como mudou, né? Então, olha só. A gente tá falando aqui de 2 serviços de streaming que eles colocaram a opinião na sexta-feira, um posicionamento forte na sexta-feira, na verdade, e isso acabou mudando toda a indústria. A gente teve segunda-feira já o posicionamento da emissora, né? Que em vez de defender, como tu falou, que poderia ser, não, a gente tá defendendo, a gente tá acreditando na reforma, não. 2022 não tem Globo de Ouro. Impressionante. Dali, muito obrigado. Muito obrigado. Eu prometo, viu, a vocês ficar acompanhando esse caso, tanto lá no meu Twitter, e eu tenho certeza que seria interessante vocês vocês seguirem o Daleno também. Eu vou colocar aqui embaixo na descrição o Twitter dele, porque ele publica bastante quando sai no quente, e lá no canal dele ele faz várias lives e também vídeos específicos acompanhando a premiação. Eu diria que é um circuito meio que paralelo, assim, do próprio cinema em geral, esse lance das premiações, que é muito legal. Você fica acompanhando, você fica entendendo, você fica vendo os filmes, e o cara, o Daleno faz um trabalho absurdo disso. Então dá uma olhada lá, que ele vai trazer mais informações, eu tenho certeza absoluta, vai aprofundar, vai ler comentários quando for em lives e tudo mais. E aqui, quando for algo mais bombástico aqui, eu venho, ou eu trago
um áudiozinho do Dali, se ele tiver muito corrido, então eu peço mais uma vez para ele participar aqui. Para ele trazer esse grande Clint Eastwood que fica sempre junto com ele. Aí sempre, né? Valeu, PH. Poxa, Dali, muito obrigado, cara. Só tenho a agradecer mais uma vez aí essa parceria, tá aí no teu canal de novo, fico muito contente e vamos continuar acompanhando, né? Valeu. Vamos lá. E pode, quem sabe, né? O prêmio que o Dali Nogara ali coloca lá seus votinhos, quem sabe pega essa lacuna. Eu gosto, eu acho simpático e é dos amigos, né? Então, verdade. A gente tá junto. Gente, forte abraço em todos, muito obrigado por chegar até aqui nesse vídeo. Te vejo na próxima oportunidade e tchau. Tchau.